Olá, pessoal, mais uma vez aqui a gente reunido para a gente estar continuando a nossa conversa sobre cidadania na escola, que é a temática da 17ª Semana Pedagógica da Rede Pedagógica. E, no meu caso, a professora Andréia Araújo, estarei conversando com vocês neste momento sobre a formação política e a BNCC, mais especificamente em relação à educação infantil. No primeiro vídeo, a gente trouxe uma discussão mais ampla sobre a questão da política, da formação política, da educação política, e a gente começou a trazer algumas reflexões sobre a educação infantil e sobre as nossas crianças na educação infantil. O que isso tem a ver, né, com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas. Então, quando a gente pega a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é um documento que traz essa organização curricular. A gente já conversou sobre isso lá atrás, nas primeiras semanas pedagógicas que a rede pedagógica realizou. E também eu, juntamente com a professora Daniele, a gente tem um curso que fala sobre a BNCC especificamente. Mas, enfim, esse documento traz, né, normatiza o que a gente precisa estar disponibilizando aos nossos estudantes na educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Quais são os direitos de aprendizagem que os nossos estudantes têm. Então, quando a gente pega a BNCC, especificamente da educação infantil, a gente já vê que a sua organização privilegia a questão política. A própria organização desse documento, os seus enunciados, o olhar que esse documento tem sobre as nossas crianças já demonstra que como a formação política é importante desde a infância, desde a mais tenra infância. Então, vamos lá, para a gente começar aqui, né? A gente está conversando sobre a formação política e BNCC na educação infantil. E aí eu trago para vocês uma visão de criança que eu também já tive a oportunidade de conversar com vocês em outros momentos. Essa visão de criança que existia há um tempo atrás, talvez ainda exista em algum contexto essa visão ainda nos dias de hoje, né? Mas atualmente mudou muito. Mas antigamente tinha-se uma visão de que a criança ela era passiva, ela estava ali para recepcionar conhecimento, que era um ser que precisava ser preparada para o futuro, né? Um vir a ser, um constante vir a ser e um ser incapaz. Essa era a visão dessa criança. Então, quando a gente pega a concepção de criança que existia, realmente a gente vê que está muito distante da gente trazer uma reflexão sobre formação política. Porque, como eu já falei com vocês anteriormente, na aula anterior, quando a gente traz a formação política, a gente traz essa importância de reflexão do estudante, no caso aqui da educação infantil, da criança, de se perceber como cidadão social, de perceber que suas atuações têm importância, né, na vida coletiva e que ele pode, além de refletir, além de perceber, refletir sobre as suas percepções, ele pode questionar. Então, se eu percebo a criança como passiva, receptora, um ser do futuro, um ser incapaz, eu não percebo a criança como um ser que pode ter essa formação política. Mas, atualmente,
a gente traz uma visão diferente da criança, que ela é um ser ativo, que ela já traz seus próprios conhecimentos, que desde os primeiros momentos de vida, na troca que ela teve com os outros seres sociais que fazem parte da sua convivência, ela já vai desenvolvendo o seu conhecimento. Ela já vai percebendo esse mundo e já vai ali, constituindo conhecimentos e saberes. E que ela é um ser que está em pleno processo de desenvolvimento. É um ser presente, que não é uma questão de futuro, de se preparar para o futuro, mas que ela já é um ser humano, social, cultural, histórico e capaz. Então, quando eu mudo essa visão dessa criança, eu percebo que sim, é possível desenvolver uma formação política com essa criança. E é essa visão que a BNCC traz, a Base Nacional Comum Curricular. Então, como que esse documento percebe essa criança? Como um ser social, um ser cultural, um ser histórico. E como que ela trata a infância? Um momento único, com ideias próprias, porque a criança, ela está em pleno processo de desenvolvimento, sendo inserida nessa sociedade, e cada momento pode ser uma nova descoberta, uma nova experiência, um novo aprendizado, provocar novas reflexões, novas possibilidades de estar nesse mundo. Então, é assim que a Base Nacional Comum Curricular percebe essa criança. E aí, a Base Nacional Comum Curricular, ela dialoga com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que, em seu artigo 4º, define a criança como sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. E vocês percebem que só nessa definição que as diretrizes e a BNCC já traz esse papel de sujeito político, de animal político, né? Como Aristóteles já nos definiu há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Percebendo que cada um de nós somos animais políticos. Porque a gente vive em sociedade e, como a gente vive em sociedade, a gente precisa estabelecer algumas regras, alguns aspectos que a gente precisa definir conjuntamente para a nossa convivência em sociedade. Então, Aristóteles já nos trazia isso. E ele falava, como eu já trouxe para vocês na primeira aula, que essa atuação política, ela já tem início na nossa entrada no seio familiar e ela continua na nossa entrada na escola e em outros aspectos da sociedade. Então, a escola é um lugar privilegiado para as nossas crianças terem essa formação política. E isso já desde a mais tenra infância. Então, a gente percebe como isso é possível já na educação infantil, com os nossos bebês, com as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a criança, ela traz o outro e ela traz o coletivo. Então, a criança ela não está isolada. A criança, ela precisa se perceber a sua história, respeitar a sua história, compreender a sua história
na relação com seus grupos sociais, né? E perceber o outro, respeitar o outro, conhecer a história do outro, conhecer esses outros grupos sociais que fazem parte da sociedade e perceber o coletivo. Então, a BNCC, ela traz essa reflexão de quem é essa criança em relação ao outro e quem é essa criança em relação ao coletivo. E isso tem a ver com a nossa formação política. E aí eu trago aqui para vocês, né, para a gente relembrar aí, como que a BNCC traz a organização da educação infantil. Então, primeiro ela traz os grupos etários. E que grupos etários são esses? Eu falo aqui para vocês o tempo inteiro, né? Que são os bebês, que compreendem as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas, que são as crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos. E as crianças pequenas, que são as crianças, né, de 3 anos e 1 mês até 5 anos e 11 meses. Então, esses são os grupos etários. A educação infantil compreende essa faixa etária, né? Aliás, as crianças bem pequenas são as crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. Feita essa correção, né? Então a BNCC, ela traz essa primeira organização, essa organização etária. De quem estamos falando? Estamos falando de crianças, de bebês, de crianças bem pequenas e crianças pequenas. E aí, como que deve partir a educação dessas crianças? De princípios, que são 3 que eu vou falar daqui a pouco. E a partir desses princípios se origina o quê? 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E a partir desses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente tem 5 campos de experiências, e esses 5 campos de experiência traz diversos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então é essa organização. E já nessa organização, a questão política, ela é privilegiada. Quando a gente olha para os princípios éticos, estéticos e políticos. Então, quando a gente fala desse princípio político, a gente está falando que é primordial que a educação das nossas crianças parta desse princípio. Que é o quê? Que é a criança se perceber como ser social, perceber o outro como um ser social que vive no coletivo, em sociedade, e que a gente tem algumas regras de convivência. Então, isso é importante, desde os primeiros momentos da entrada dessa criança na escola, desde os primeiros contatos, né? Então, ela entra nesse ambiente escolar, que é um ambiente novo para ela, com diferentes crianças, com diferentes adultos, e ali ela vai se perceber e se perceber em relação ao outro, se perceber em relação ao coletivo. E isso é um exercício desse princípio político que a BNCC nos traz, né? Dessa reflexão sobre os nossos direitos e deveres, sobre as nossas regras de convivência, sobre as nossas tomadas de decisão e como que isso vai impactar não somente a mim, mas em relação ao outro e ao coletivo. Então, tudo isso tem a ver com o princípio político. E aí, a partir desses 3 princípios, né, que é o ético, político e estético, a gente tem aí 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, só esse título já traz a questão política novamente, a questão da cidadania na escola novamente, né? Então, a criança, ela tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E quais são esses direitos? Conviver, né? E quando a gente fala do conviver, a gente volta
para a primeira aula que a gente teve, que a gente viu a origem da questão política, da polis na Grécia, que quer dizer polis, cidade, né? Uma cidade organizada. Então era preciso pensar nessa cidade organizada, nessa sociedade, nessa vida em comum, nessa convivência. E quando a gente pensa na convivência, a gente pensa na atuação política, porque no conviver com o outro, eu vou estar desenvolvendo uma atuação política, né? Trazendo essas regras de convivência, trazendo a forma como eu vou projetar o meu pensamento e a minha fala em relação ao outro, em relação ao coletivo, em relação à nossa vida em sociedade aqui na escola. Então, essa convivência, né, esse conviver é um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e que a gente percebe essa questão da atuação política na escola. O brincar, né, como a gente já falou aqui em outros momentos, que é no brincar que a criança vai se percebendo a sociedade, percebendo o outro e levantando questionamentos. Então, ela também, no brincar, está exercendo a sua atuação política, porque ela estabelece regras, como que vai ser desenvolvida aquela brincadeira. Numa brincadeira de faz de conta, por exemplo, quais papéis que cada criança vai estar exercendo. Então, tudo isso é um exercício político, né? O participar, né? A questão política, ela envolve a questão da participação. Eu preciso participar, eu preciso me envolver, eu preciso participar de diferentes formas, não só falando, mas também atuando de outras formas. Então, essa questão da participação é mais uma forma de estarmos desenvolvendo a nossa atuação política. O explorar esse espaço também envolve o expressar, né? Como a gente já viu antes, que a questão política tem tudo a ver com a questão da comunicação. E o expressar tem muito a ver com essa comunicação. Como que eu vou comunicar as minhas ideias para o outro? E essa comunicação de ideias faz parte de uma atuação política, faz parte de uma formação política. E o conhecer-se, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer minha história e eu preciso me conhecer em relação ao outro, em relação ao coletivo, quem eu sou e quem eu sou em relação a essa sociedade. Então percebem que a própria organização da BNCC, ela já traz essa importância da formação política da criança desde muito cedo. E aí, a partir dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente tem os campos de experiência, que são 5, que é o eu, o outro e o nós, né? Então, que eu vou trazer com mais força essa reflexão de quem eu sou, de quem é o outro, de quem somos nós, o coletivo, que tem toda a relação com o que estamos falando aqui sobre a questão da educação política, formação política. Essa reflexão sobre corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? E a questão da escuta, da fala, do pensamento e da imaginação. A gente viu na primeira aula essa questão de que o exercício da política, ela se desenvolve muito na comunicação. Então, eu tenho, nesse processo de comunicar, tem momento que eu falo, e nesse processo de falar, eu tenho que saber como eu falo, e vai ter momentos que eu vou precisar escutar. Então, a criança, ela vai desenvolver isso. E a BNCC traz isso, né, como um campo de experiência que precisa ser desenvolvido. A criança, ela precisa exercitar a sua fala,
exercitar o seu pensamento e projetar o seu pensamento, né? Expor o seu pensamento por meio da sua fala e de outras expressões também, mas também ela precisa exercer esse processo de escuta e imaginar, né? Lembra que na primeira aula eu falei para vocês que a questão política envolve também essa reflexão sobre percebermos como que eu sou, né? Quem eu sou, quem é o outro, quem eu sou em relação ao outro, em relação à sociedade, como que a nossa sociedade está organizada, o que está acontecendo, o que precisa mudar e como que eu posso projetar esse futuro, que aí entra esse processo de imaginar novas possibilidades que a gente ainda não vive. E isso é um exercício político também, de você projetar ideias, projetar perspectivas, sonhos, visões de mundo, um olhar para essa sociedade, um olhar para a nossa convivência. Então, é um exercício de imaginação que a criança já pode estar desenvolvendo desde muito cedo. Então, vocês percebem como o próprio documento, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a importância da formação política e a importância dessa educação política desde muito cedo, com os nossos bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas, né? Então, desde muito cedo, devemos, na realidade, estar propiciando às nossas crianças essa formação política. E aí, eu finalizo aqui deixando esse recado para vocês, né? Como que a gente, primeiro fazendo essa reflexão, essa provocação, como que eu percebo as nossas crianças na educação infantil? Será que são seres capazes, seres potentes, seres que hoje já estão em pleno processo de desenvolvimento e atuação na sociedade? Eu percebo a criança assim? E será que eu estou oportunizando para ela essa vivência, né, essa formação política, essa educação política e a vivência da ação política na própria escola, né, nas nossas conversas, nas rodinhas de conversa, nas brincadeiras, nas discussões que são tomadas, nas investigações que vocês realizam. Enfim, a criança já desenvolve esse processo de formação política na educação infantil. Ela já é um ser que atua ou é um ser passivo, que está ali só sendo um receptáculo a tudo que você compartilha com ela. Ou ela está ali como um ser de conhecimento pleno e que está trocando ideias, perspectivas, sonhos com as outras crianças. Tudo isso faz parte de um processo político. Então vamos permitir às nossas crianças que elas já, na escola da educação infantil, na escola da infância, desenvolvam esse olhar sobre si, sobre o outro, sobre a sociedade e como que ela pode estar atuando politicamente já na educação infantil. Fica aqui esse convite, essa reflexão. Um abraço para vocês e até a próxima.